Lula resolveu transformar o fim da escala 6x1 em uma das grandes bandeiras desta reta eleitoral. Com mais de 70% da população apoiando a mudança, o presidente pressiona o Senado, coloca a oposição contra a parede e manda um recado claro. Quem ficar contra essa proposta vai ter que explicar isso diretamente para o trabalhador brasileiro. E outro tema que alimenta a corrida eleitoral é a proposta que acaba com a escala 6x1. De acordo com o Datafolha, o apoio à medida passa de 70% da população. A oposição tenta evitar que a PEC seja votada antes das eleições, mas Lula aposta as fichas nessa bandeira. Numa rede social, o presidente escreveu: tem gente que joga contra os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, mas o nosso governo está mobilizado para a aprovação do fim da escala 6x1 sem redução do salário. Essa mobilização não é à toa. A última chance de a PEC ser votada antes das eleições é na semana que vem, num esforço concentrado. O senador Omar Aziz, relator da pauta, decidiu acompanhar o ritmo acelerado do governo e quer votar a proposta na Comissão de Constituição e Justiça no dia 2 de setembro, sem ser nessa quarta-feira, na próxima. Essa informação é da Beatriz Borges, que também apurou que o senador tem recebido sinais favoráveis ao texto. Vamos falar com ela então, Beatriz. Boa noite para você. Conta detalhes aí dessa sua apuração para a gente. Oi, Mônica. Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui na Globo News. Então, Mônica, mais cedo conversei com o relator da proposta, o senador Omar Aziz, que diz que tem recebido alguns telefonemas de senadores favoráveis a esse texto da PEC que põe fim à escala 6x1. Ele disse também que, nesse momento, ele acredita que até parlamentares que ocasionalmente votem contra essa proposta podem acabar dando um tiro no próprio pé. Isso por conta, essa expressão foi utilizada por ele, mas isso por conta dessa questão de ser uma pauta considerada popular, como você trouxe, Mônica. Os dados dessa pesquisa do Datafolha têm um apoio aí de mais de 70% da população, segundo esses dados da pesquisa. Ele diz também que pretende colocar no sistema o relatório dele na Comissão de Constituição e Justiça nessa quinta-feira, isso para que os parlamentares, os senadores, eles já comecem a ter um contato com esse texto do relatório, para que o texto seja, então, analisado na semana que vem, na próxima quarta-feira. Ele faça a leitura do relatório, isso seja logo analisado na CCJ. Ele diz que pretende colocar ainda essa semana esse texto justamente para que não tenham alegações falando que tinha um pouco contato com o texto, que foi apresentado e logo votado, então por isso ele gostaria já de colocar essa semana. Além disso, a apuração do repórter Guilherme Bausa é de que esse projeto ele também vai entrar ali, vai ser intensificada a campanha do governo em relação a ele, para que ele seja analisado pelo Senado Federal. Isso deve entrar, por exemplo, ali nas redes sociais, na campanha do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, e porque existe esse esforço do governo de que essa proposta seja analisada, como você disse, Mônica, antes das eleições. Agora, para isso, teria que ser nessa semana de esforço concentrado, que vai ser entre o dia 31 de agosto e o dia 4 de setembro. E aí depois, lembrando que depois da CCJ, por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, vai para o plenário e, para ser aprovada, precisa, então, de 49 votos dos senadores em 2 turnos, por se tratar de uma PEC. E ainda falando desse assunto, Mônica, a oposição, ela traz ali também um certo receio, digamos assim, em relação à sua votação, não quer que essa votação aconteça antes das eleições. Inclusive, a apuração da Marina Francischini é de alguns senadores, eles dizem que acreditam que tem que ser ouvido os setores da economia antes dessa votação, que não pode ser votado do dia para a noite. Então, a oposição já se manifesta ali contra essa votação acelerada antes das eleições. A apuração da Elisa Claveri é de que, por um lado, tem essa resistência por parte da oposição, mas, por outro, por exemplo, a líder do governo no Senado, senadora Tereza Leitão, diz que vai tentar acelerar, trabalhar nisso para que a proposta seja analisada na semana que vem. Então, vai ter aí esses esforços dos dois lados dentro do Senado Federal. E, falando ainda sobre isso, o presidente Lula tem planejado aí uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele diz ali o principal assunto sendo a medida provisória que trata a respeito do fim das taxas das blusinhas, mas esses assuntos, como por exemplo a PEC 6x1, PEC da segurança, também deve entrar aí nessa pauta dessa reunião que acontece na próxima quarta. Os outros candidatos também têm falado a respeito desse assunto, que tem aparecido nas campanhas. Por exemplo, o candidato Ronaldo Caiado, ele, no evento que aconteceu na semana passada em Brasília, ele tinha evitado falar se estava a favor ou contra a PEC da 6x1, mas tinha dito que era eleito
eleitoreira, essa votação nesse momento, mas no evento em Campinas, no último sábado, ele falou que era a favor da PEC que põe fim à escala 6x1. Romeu Zema, ele falou que essa PEC é uma PEC muito populista, nesse caso, mas que ele defende algumas flexibilizações na CLT. E, por outro lado, o candidato Renan Santos, ele fala que é uma maluquice, que isso iria quebrar a economia. Então, manifestação dos outros candidatos em relação a essa proposta de emenda constitucional. Beatriz dizendo aí que há senadores aí se posicionando contrários, né, à aprovação dessa pauta, embora o senador relator da PEC, Omar Aziz, trabalhando rapidamente para tentar aí atender aos anseios do governo, né? Esse é um assunto extremamente popular, é um assunto que tem o apoio da ampla maioria da população. Então, essa contraproposta, né, principalmente desses senadores que são contrários, pouco antes da eleição, é uma jogada um tanto arriscada, né, Flávia? Sim, eu diria que sim, extremamente arriscada, principalmente tendo elas as digitais de Flávio Bolsonaro, candidato do PL. Eu vou voltar numa coisa que a Bia mencionou, sobre o quanto essa agenda é popular, né? Ela mencionou a última pesquisa Datafolha, falando de aproximadamente 70%. Quase todas as pesquisas têm mostrado essa mesma proporção. A Quest de julho, 69%. Uma pesquisa recém-lançada pelo Instituto Ipsos também mostra isso, na faixa de 73%. Mas veja, uma agenda que furou a bolha. Se a gente pensar que no último Datafolha, Lula e Flávio Bolsonaro, que lideram as intenções de votos em primeiro turno, aparecem com 39% e 33%, respectivamente, 72%. Então, é praticamente... Uma soma, né? Praticamente a soma é uma pauta sem dos partido, dois né? candidatos. Ela fura a bolha, ela tem uma aderência e uma aprovação, mesmo entre quem desaprova o governo Lula, mesmo entre quem vota em Jair Bolsonaro, no bolsonarismo, em Flávio Bolsonaro, ou está no campo da direita não bolsonarista. Portanto, é uma jogada arriscada e já era meses atrás, quando houve a aprovação na Câmara dos Deputados. Mônica, é importante lembrar, voltar um pouquinho no tempo e lembrar que como uma estratégia de última hora, a oposição, e aí o deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, apresentou essa ideia na véspera da votação, lá atrás, propondo inclusive uma PEC 4.3 para derrubar a votação naquele momento. Essa estratégia não foi bem sucedida e ele próprio, assim como vários outros deputados do PL, acabaram votando pela aprovação ou pelo fim da jornada 6x1, né, a redução de 44 para 40 horas semanais, incluindo deputados como Alfredo Gaspar, que é o vice de Flávio Bolsonaro, Sóstenes já mencionei, deputada Bia Kicis, o próprio deputado Nicolas. Então, nomes importantes da legenda que entenderam que, sobretudo, num ano como esse de eleição, e quase todos eles estão buscando renovação de mandato ou novas funções, seria, de fato, um tiro no pé, vamos chamar assim. A PEC acabou aprovada na Câmara com 472 votos em 513 deputados em primeiro turno, 461 votos no segundo turno. Então, veja que há muita dificuldade do mundo político de se contrapor a essa agenda. E, obviamente, que essa movimentação pelo adiamento ou pela não votação, pela derrubada dessa ideia, ela será usada por adversários. Claro. Né? Lula, que fez disso uma bandeira eleitoral, na origem nem era, né? Nasce lá com o deputado Rick Azevedo, com a deputada Érica Hilton, e depois é encampada pelo governo, né? Mais de um ano depois, mas entendeu-se que havia essa aderência com o eleitorado. Por isso, sim, a jogada perigosa, estratégia arriscada, na semana em que começa o horário eleitoral gratuito. Que é apostar então, eu numa acho pauta extremamente popular, né? Então, apostar contra uma pauta extremamente popular. Isso poderá ser usado contra Flávio Bolsonaro e seu campo bem na semana
semana em que o horário eleitoral entra em vigor, e isso tem mulheres e idosos se informam sobre política essencialmente pela TV e não pelas redes sociais. Esse é um ponto importante também de um eleitorado que se busca cativar. Vamos ver, vamos aguardar a semana que vem, Sim. que é o prazo aí que o Maraziz está dizendo que vai conseguir aprovação, né? E debate intenso essa semana. Exatamente. Olha, minha gente, essa história do fim da escala 6x1 está ficando cada vez mais interessante, porque agora não estamos falando apenas de uma proposta trabalhista, estamos falando de uma pauta que entrou de vez na disputa eleitoral. E tem um detalhe que muda completamente o jogo. Mais de 70% dos brasileiros apoiam a redução da jornada de trabalho, ou seja, isso já ultrapassou a bolha da esquerda, da direita, do Lula, do Bolsonaro. É trabalhador falando de uma coisa que interfere diretamente na própria vida. Porque vamos combinar uma coisa, trabalhar 6 dias para descansar um não significa apenas contar horas no relógio. É o pai que quase não vê o filho, é a mãe que passa o domingo tentando resolver tudo aquilo que não conseguiu fazer durante a semana. É o trabalhador do comércio que vê todo mundo aproveitando o fim de semana enquanto ele continua no balcão. Então Lula percebeu muito bem a força dessa pauta e resolveu abraçá-la politicamente. E aí começa o problema para a oposição, porque uma coisa é criticar Lula, outra coisa completamente diferente é explicar para milhões de trabalhadores. Olha, eu sou contra você ter 2 dias de descanso. Boa sorte tentando colocar isso num programa eleitoral. E é justamente aí que Flávio Bolsonaro e o campo bolsonarista entram numa espécie de sinuca de bico. Se votarem contra, Lula vai perguntar: por que vocês votaram contra o trabalhador? Se votarem a favor, estarão ajudando a aprovar justamente uma das principais bandeiras sociais que Lula pretende levar para a campanha. E tem uma terceira possibilidade: tentar empurrar a votação para depois da eleição. Só que aí também fica feio, porque o eleitor pode perguntar: se vocês são favoráveis, por que não querem votar agora? Percebe a armadilha? E o mais curioso é que essa proposta já passou pela Câmara com uma votação gigantesca. Foram 472 votos no primeiro turno e 461 no segundo. Até deputados ligados ao PL, perceberam o tamanho do desgaste que seria votar contra. Agora o Maraziz, relator da proposta no Senado, fala até em uma ampla maioria favorável. Então, quando alguns dizem que acabar com a escala 6x1 é populismo, eu faço uma pergunta muito simples. Por que dar mais tempo de vida ao trabalhador virou populismo? Porque ninguém está propondo acabar com o trabalho. A proposta é reduzir a jornada de 44 para 40 horas, preservar o salário e garantir 2 dias de descanso. E claro, comércio, serviços e outros setores precisam discutir adaptação, transição e impactos econômicos. Isso é legítimo. O que não dá é usar esse debate como desculpa para eternizar uma escala que milhões de brasileiros dizem que querem mudar. E Lula percebeu uma coisa fundamental. Eleição também é disputa sobre quem melhora concretamente a vida das pessoas. Enquanto uma parte da política está preocupada em saber quem ganha ou perde eleitoralmente com a votação, o trabalhador está pensando numa coisa bem mais simples. Eu vou conseguir ter mais tempo para viver? E talvez seja justamente por isso que essa pauta esteja deixando tanta gente nervosa em Brasília. Porque dessa vez não é uma discussão abstrata. É salário, é descanso, é família, é qualidade de vida. E contra isso, meus amigos, fica muito mais difícil fazer discurso. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você é a favor do fim da escala 6x1 sem redução do salário? Deixe seu comentário, porque essa discussão ainda vai dar muito o que falar.